Se você tem um site e quer fazer com que esse site apareça no Google, tem uma ferramenta que é praticamente obrigatória para você, é o Google Search Console. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que é o Google Search Console, para que serve, como que você configura, eu vou compartilhar minha tela com você e te mostrar como você faz para instalar passo a passo, e também nós vamos fazer um tour pelos principais relatórios que ele disponibiliza. No final desse vídeo você vai sair sabendo o suficiente para você mesmo conseguir por conta própria instalar o Google Search Console no seu site, ver os relatórios mais relevantes e já começar a extrair insights relevantes para sua estratégia de SEO. Então vamos lá, galera. Para quem não me conhece, eu sou o Victor Souza, sou Growth Leader aqui na Tractor, e para a gente já entrar de cabeça nesse vídeo, vamos começar falando primeiro o que é esse tal de Google Search Console. Então, o Google Search Console, de maneira muito resumida e muito grosseira, é uma ferramenta gratuita do Google que serve para basicamente fazer com que você entenda e veja como que o Google enxerga a saúde e as suas páginas do seu site. Inclusive, uma curiosidade sobre o Search Console para os SEOs raízes aí, ou até para as pessoas mais antigas da internet, até 2015 o Google Search Console se chamava Google Webmaster Tools, que basicamente é a mesma coisa. Claro que quando ele virou Search Console teve algumas atualizações da ferramenta e de software, enfim, mas de maneira muito resumida, o que o Google Search Console faz, como eu falei, é justamente rastrear e entender o que o Google já indexou do seu site, o que ainda precisa ser indexado, o que está com erro de indexação, ou até o que está com erro 400, 402 e por aí vai, para que você mesmo consiga entender o que você pode fazer para ir arrumando o seu site. Inclusive, um detalhe importante, caso você não saiba, esteja começando agora nesse universo do SEO, o Google Search Console não é obrigatório você se cadastrar ou inscrever o seu site para garantir que o seu site comece a ser indexado pelo Google, que as suas páginas passem a ser recomendadas e até ranqueadas, tá? As duas coisas são diferentes e separadas, mas é importante você ter esse cadastro, primeiro porque é de graça e segundo porque você aí sim consegue acompanhar melhor a performance orgânica do seu site, tá? E agora então vamos para aquilo que você provavelmente quer saber desse vídeo, que é como é que eu configuro esse trem, como é que eu coloco isso aí no meu site, como é que eu faço isso funcionar e como é que eu faço para isso ser instalado 100%. Vamos lá. Então a primeira coisa que você precisa para instalar o Google Search Console, obviamente, é uma conta no Google. E se você já tem essa conta no Google, é só você digitar lá Google Search Console na barra de pesquisa, o primeiro resultado provavelmente que vai aparecer, você clica e aí você já começa, né? Entra dentro do Google Search Console e faz o seu login pela primeira vez. E aí a primeira tela que você vai ver, muito provavelmente se parece com isso aqui que você está vendo agora na sua tela. E aqui você vai ver que o Google te dá duas opções para começar a configuração do seu site, tá? Existe a opção domínio e existe a opção da direita que é prefixo do URL. O que é o recomendado? Domínio, tá? O da esquerda. Por que domínio e não prefixo de URL, Victor? O que significa prefixo de URL? Para você que é curioso. Basicamente, o prefixo de URL, ele é literalmente o que está escrito aqui, né? Prefixo de URL, ou seja, se você colocar uma URL, ele vai entender como aquele prefixo específico a ser rastreado e a instalar o Search Console. Então imagina um site onde você tem, sei lá, meusite.com.br. Isso é um prefixo de URL. Você tem um outro, meusite.com.br/blog. Esse é um outro prefixo de URL. meusite.com.br/blog/conteúdo 123. Esse é um outro prefixo de URL. Então quando você coloca prefixo de URL, você vai rastrear, por exemplo, só home, ou só a sua página de blog, ou só o seu conteúdo especificamente. Você não rastreia o site inteiro. E o que a gente quer, obviamente, é rastrear o site inteiro, porque pode ser que tenham outras páginas do site que estejam quebradas, que estejam danificando, prejudicando performance, e por aí vai. Então, o da esquerda propaga a nível de domínio. Então, você coloca o domínio do seu site e ele vai instalar o Search Console em todas as páginas que estiverem vinculadas no seu domínio. Beleza? Show de bola! Depois que você então colocou o domínio do seu site, muito provavelmente a tela que vai aparecer para você é igual a essa daqui que você está vendo agora. E aqui ele está te dizendo, né? Selecione o tipo de registro para você comprovar, verificar a propriedade do domínio por meio de registro DNS. Victor, pelo amor de Deus, o que é isso, cara? Calma, não se desespera, porque é mais simples do que parece aqui, tá? Tem um monte de nome, um monte de coisa diferente, mas calma que eu vou te explicar, inclusive como é que você faz para verificar essa propriedade. Mas basicamente o que ele está te dizendo aqui? O Google precisa entender que você colocou um domínio de um site que é realmente seu, e ele precisa validar isso. Para ele conseguir validar isso, ele vai te dar aqui um arquivo TXT, um arquivo de texto, onde você vai copiar e você vai colar dentro das suas propriedades de domínio, porque aí ele vai conseguir acessar o código do seu site e ver esse arquivo lá, e vai falar, pô, só pode ter conseguido colocar se ele tiver acesso aos registros DNS. Se ele tem acesso aos registros DNS, ele é o dono do site, logo tá tudo certo.
Então, importante você entender essa lógica, tá? Nada mais é do que um arquivo de texto que o próprio Google coloca com o códigozinho dele ali dentro para ele conseguir fazer essa verificação, beleza? O que você tem que fazer então? Você vai ver aqui, como a gente está vendo nessa tela que tem, né, um códigozinho aqui, ó, para eu inserir lá no meu registro DNS, beleza? Eu já vou mostrar isso para você, um exemplo de uma hospedagem que a gente faria isso. A lógica é muito parecida para outras, tá? Não se apegue à hospedagem que eu estou usando aqui, não precisa usar a mesma que a gente está usando aqui, porque a premissa é basicamente a mesma. Então, se você não sabe exatamente aonde encontrar a mesma coisa, porque é uma hospedagem diferente, é só dar um Googlezinho rápido que provavelmente você vai achar um tutorialzinho de 2 minutos para conseguir achar a mesma coisa que eu estou te mostrando aqui, beleza? Então, beleza, vamos mostrar para você aqui dentro. Obviamente que os domínios aqui vão estar borrados, né, por uma questão de segurança, mas a lógica aqui é a mesma, tá? Eu estou usando a HostGator por ser uma hospedagem muito comum, mas a Hostinger funciona da mesma forma, a GoDaddy funciona da mesma forma, o que você quer no final do dia é praticamente a mesma coisa, tá? E essas hospedagens, elas operam por um gerenciador chamado cPanel, tá? E aí você vai ter que procurar a opção do cPanel dentro da sua hospedagem. Caso seja HostGator, esse é o caminho, tá? Você vai vir aqui em Sites, vai aparecer os seus ou o seu domínio, e aqui em cima vai ter a opção de cPanel, beleza? Quando a gente clicar no cPanel, ele vai abrir, né? Deixa eu mostrar o caminho todo aqui para vocês, eu já deixei uma aba aberta para ficar mais fácil, mas beleza, eu vou abrir essa tela e a tela do cPanel é padrão para todo mundo, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai descer até a parte de domínios dentro do seu cPanel e dentro da parte de domínios tem um editor de zona DNS, que é onde você vai clicar. Caso você tenha mais de um site, como você está vendo aqui, vai aparecer desse jeito, você vai lá em gerenciar, naquela chavinha aqui que você está vendo do seu lado direito, beleza? Dentro do gerenciar, agora sim, você vai aqui na opção de adicionar um registro, tá? E aí você vai adicionar no nome, né, no nome você pode colocar aqui Google, você pode colocar qualquer coisa, o TTL não importa muito, o tipo sim, você vai alterar do tipo A para o tipo TXT. E aí aqui no texto, né, na parte do registro que você vai deixar, é aquele códigozinho que você copiou lá do Search Console, você vai colar aqui e você vai salvar essa alteração, basicamente, tá? E quando você fizer essa alteração, você volta lá dentro aqui dessa tela do Search Console, e aí com isso você clica em verificar, e ele vai fazer a verificação para você, e aí Brasil. Basicamente vai dar tudo certo, muito provavelmente é praticamente impossível ele não encontrar esse código, já que você fez o registro no domínio que você colocou aqui, beleza? Beleza, então agora, quando você tiver com isso configurado, a primeira coisa que você vai ver, muito provavelmente é a visão geral, né? A tela de visão geral, e ela já traz inclusive aqui alguns pontos legais, algumas visões gerais. Então, ela vai te trazer um gráfico diário de cliques, né? Esses cliques nem sempre eles vão bater com o que realmente acontece. É importante você usar, às vezes, uma ferramenta de analytics melhor para isso, como o GA4 ou como o PostHog, caso você não saiba. A gente fez um vídeo comparando PostHog com GA4. Se você não sabe o que é PostHog, assiste esse vídeo aí também que vai te ajudar bastante, beleza? Mas aqui ele vai te trazer uma visão de cliques por dia, tá? Pra você ter uma ideia de como está o comportamento, se tem algum momento do seu site, como você está vendo aqui, por exemplo, que geralmente acontece esses vales, né, onde tem quedas muito grandes de acesso, é no final de semana, né? Como a gente é uma empresa de serviço, as pessoas geralmente buscam e navegam pelo nosso site durante a semana. Durante o final de semana, elas não buscam tanto. Pode ser que você seja um e-commerce, por exemplo, e venda produto. E a sua curva, inclusive, pode ser que seja o contrário. Nos finais de semana, você tem mais acesso do que durante a semana. Mas aí, de novo, você só vai conseguir saber disso por esse tipo de relatório aqui, tá? Aqui você tem uma visão já de indexação, né? Que ele vai te trazer as páginas que não estão indexadas, que você consegue, inclusive, solicitar a indexação manualmente dessas páginas, caso sejam páginas que você realmente quer que indexem, e páginas indexadas, que são as páginas que o Google já encontrou, já indexou e já está tentando ranqueá-las, tá? Ah, Vitor, o que é página indexada, não é indexada? De maneira muito resumida, a gente podia fazer um vídeo só sobre isso, mas páginas não indexadas são páginas que o Google não colocou no índice, né? No index. Então, logo, ele não está disponível nos resultados de busca. Se eu for procurar por uma página que começa no Google, eu não vou achar, porque ela não está indexada. Eu só consigo acessar ela de forma proprietária, né? Por dentro do meu gerenciador de sites lá, ou digitando o domínio direto, por tráfego direto. Mas por busca eu não consigo, porque ela não está no índice, tá? Tem a parte de experiência, né? Então você consegue vir aqui, ó. Aqui na opção de inspeção de URL, né? Eu posso colocar, por exemplo, vamos colocar a home aqui só para ficar mais fácil, mas eu poderia colocar o link de um conteúdo específico que eu acabei de postar, ou que já faz uma semana que eu postei. E aí ele vai dizer, olha, a inspeção está dizendo que a URL está no Google, a página está indexada e ela está com o HTTPS, que é o certificado de segurança mais atualizado, que é o que garante que o Google priorize, né, entregar a sua página frente a outras, tá? Beleza. Então aqui no relatório de páginas você consegue ver isso mais detalhado, né? Quais são as páginas não indexadas e as indexadas.
por que as páginas não foram indexadas. Ele vai te trazer aqui, ó. Então, por exemplo, tem alternativa com tag canônica adequada, tem página que está com 400 em 4, ou seja, ela não pode ser encontrada, tem página com redirecionamento, tem página com tag no index, tudo isso são detalhes, mas ele vai te trazer cada um desses detalhes. Vitor, eu vi esse relatório, meu site está cheio de página não indexada que deveria estar indexada. A gente pode te ajudar. Manda uma mensagem pra gente que a gente consegue te ajudar, porque nós temos, inclusive, aqui dentro da Tractor, uma célula dedicada só para projetos de SEO. Então, se você está precisando de ajuda com o SEO do seu site, não esquece de mandar uma mensagem pra gente que a gente vai te ajudar, beleza? Show de bola. Acho que últimos relatórios mais importantes aqui, Sitemap, que é o que garante que o seu site seja constantemente mapeado, o Google entenda a hierarquia de páginas, você consegue fazer aqui. Vitor, eu não sei o que é Sitemap, o meu tá vazio, o que eu faço? Cara, de maneira muito resumida, o sitemap geralmente é um arquivo que até a sua própria hospedagem já disponibiliza, tá? Você vai colocar o seu domínio /sitemap.xml, tá? E aí quando você fizer isso, algo como isso daqui vai provavelmente aparecer, e aí você vai pegar, né, esse arquivo aqui e você vai colocar ele aqui, ó, o URL do seu sitemap. Então você vai pegar seu URL.sitemap, quer dizer, /sitemap.xml, e você vai colocar aqui e vai enviar. Beleza? Basicamente é isso, aí você garante que o Google vai começar a entender todas as páginas que existem dentro do seu site, legal? Últimos pontos aqui, a parte de experiência, isso é muito importante porque isso faz com que o seu site realmente seja otimizado para buscas orgânicas, enfim, para ranqueamento em SEO, tá? Aqui ele vai te trazer duas opções, versão de celular e versão de computador. E aí, obviamente, que você tem que entender de onde vem a maior parte do seu tráfego, por qual dispositivo, para que você consiga otimizar para ele. Uma dica rápida, Vitor, não sei encontrar. Cara, 90% do tráfego da internet hoje é mobile, tá? Então, muito provavelmente, a não ser que você seja uma solução muito específica, 90% das pessoas vão buscar por celular. Então, otimize para celular primeiro, tá? Não precisa priorizar tanto desktop, porque a quantidade proporcional de acessos desktop para mobile é muito discrepante, então mobile com certeza é sempre a primeira opção, tá? Vamos abrir aqui o relatório de mobile, porque olha só, não tem nenhuma página ruim, no nosso caso aqui, se no seu caso tiver, lembra de chamar a gente, mas tem melhorias necessárias, né? E não tem nenhuma boa. Isso é um ponto importante, mas tem 53 páginas aqui que tem dois problemas muito importantes. E aí se a gente descer para baixo é bom, né? Mas se a gente descer aqui no relatório, a gente vai identificar o que são essas melhorias que o Google mesmo está apontando para a gente. E aí tem duas coisas aqui, ó, problema de LCP e problema de INP. LCP, de maneira muito objetiva, é o tempo para você carregar a maior parte do seu site, tá? Ideal é demorar menos de 2,5 segundos e está levando mais de 2,5 segundos em 53 URLs. Como que eu otimizo isso, Vitor? Cara, tem muita coisa que você tem que fazer para otimizar o LCP, tem plugin, tem um monte de coisa que dá para você alterar e ajustar no seu site para ele ficar mais rápido. Resumidamente, tornar o site mais rápido é a questão do LCP aqui, tá? INP, mesma coisa para dispositivos mobile, tá? Não pode passar de 200 milissegundos, e aí, se estiver passando de 200 milissegundos, ele vai te dizer em quais páginas, né? Se você clicar aqui, ó, ele vai te dizer quais são as páginas específicas, né, que tem dentro desse grupo que está com esse problema. E aí, dessa forma, você consegue corrigir e depois você tentou corrigir, né? Corrigir os problemas, você pode voltar aqui e validar a correção para que o Google já indexe automaticamente essa mudança e aí o seu site, as suas páginas comecem a já ser entendidas como páginas boas, beleza? De maneira resumida, demos um tour aqui pela plataforma. Eu acho que tem um último relatório só que vale a pena você sempre conferir, que é esse relatório aqui de desempenho. Dentro do relatório de desempenho, você vai conseguir ter uma visão que é muito legal, que é uma visão de impressões e uma visão de cliques, tá? Que vem de forma orgânica. E o que isso significa na prática, tá? Claro, o volume de impressões é importante para você saber quantas vezes você está aparecendo, quantos cliques você está recebendo, isso é legal, né? Você consegue alterar o período aqui, mas o mais importante disso é você ter uma média do seu CTR orgânico, porque o Search Console não pega buscas pagas, não pega busca por tráfego direto, ele só pega busca orgânica. E aí quando você tem uma média do seu CTR, né, como você está vendo aqui, ó, o do seu CTR orgânico, o que é o ideal? Se às vezes tem uma queda brusca de CTR, você tem que entender por que isso está acontecendo. Pode ser que as suas metas descrições quebraram, seus títulos quebraram, alguma coisa aconteceu. Então isso aqui serve mais como um diagnóstico mesmo, mas o importante é você conseguir mapear isso, porque aí qual que é a ideia, tá? Você tem um benchmark, você tem uma referência, que é 3 a 5% de CTR. No nosso caso aqui está 1%. Então eu preciso mexer em título, preciso mexer em metadescrição constantemente, toda semana ou todo dia em conteúdos que são relevantes,
e eu preciso ver esse número começar a subir, para basicamente eu entender que o meu conteúdo está sendo realmente relevante, está chamando atenção, e com isso eu estou gerando mais acessos, legal? Porque senão o que acontece, né? Eu estou tendo 147 mil impressões e não estou aproveitando 3% delas, então logo estou imprimindo muito, mas não estou conseguindo trazer esse volume de impressões para dentro do meu site, que é o que eu quero no final do dia, para gerar lead, enfim, para aumentar a relevância do meu site, tá? E por fim, posição média, tá, galera? Isso é importante para vocês terem uma noção de onde o seu site está na média. E aí, posição média, entenda que o Google traz até 10 resultados orgânicos, tá? Na primeira página de busca. Então, se você está abaixo de 10 na posição média, você provavelmente está na primeira página. Se você está acima de 10 na posição média, a maioria das suas páginas está na segunda, terceira ou quarta página e por aí vai, tá? Então, ideal é abaixo de 10 aqui na posição média, beleza? E aí, quando você desce, ele vai te trazer as consultas, o que eles chamam de queries, né? Então, as buscas que as pessoas fazem e aonde o seu site está posicionado. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, Tractor Agência, pô, estou na posição 1. Tractor Curitiba, estou na posição 1. Meta Andrômeda, estamos na posição 8. Skill Gestor de Tráfego do Cloud, estamos na posição 4. Então, você consegue entender mais ou menos as buscas e aonde você está posicionando em cada uma dessas buscas por aqui, tá? Você consegue ter uma visão disso por página, por país, por dispositivo, né? Que é aquilo que a gente falou. Ah, Vitor, eu quero saber, né? Por exemplo, aqui, né? Eu quero saber quantos acessos eu estou tendo, né? Você muda aqui para cliques. Eu quero saber quantos cliques eu estou tendo de computador versus celular. E aí você consegue ter uma noção de para qual dispositivo você deve otimizar primeiro, beleza? Então, acho que tem bastante coisa massa nesse relatório de desempenho que você já consegue sempre fazer um diagnóstico legal aí para o seu site. Show de bola? Então esse foi o tutorialzão que a gente fez aqui sobre o Google Search Console. Você já aprendeu o que é, para que ele serve, como que você instala, como que você analisa os dados que ele te traz e como que você otimiza o seu site baseado nesses dados que ele traz para você. E cara, sinceramente, não tem um vídeo tão completo quanto esse na internet. Então não esquece de deixar o seu like, de comentar se você tem alguma dúvida, se você está precisando de alguma ajuda, a gente está aqui para te ajudar. Compartilha esse vídeo com quem também está sofrendo ou querendo instalar uma ferramenta como essa no site delas. E se você não é inscrito ainda no canal da Tractor, cara, se inscreve, que isso ajuda demais a gente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te gerado bons insights e é isso. Até o próximo vídeo e um abraço.